Olá, já vai começar, mas antes eu quero dizer que estou muito feliz por você estar aqui ouvindo esse audiolivro e dizer que você apoia meu trabalho deixando seu like, comentando e compartilhando. Muito obrigada e boa audição! Você vai ouvir a narração do livro O que é Rock, escrito por Silvia Nas e publicado pela Pop Books em 2011, primeira edição. Narração de Mari Chaves. Introdução. Ele começou simples e direto, mas tornou-se diversificado e complexo. O rock surgiu ao longo dos anos 40 e 50 como fruto de um longo processo de fusões de outros gêneros da música popular feita por negros e brancos do sul dos Estados Unidos e como expressão artística de um fenômeno social chamado adolescência. Claro que a indústria fonográfica não perdeu tempo e investiu seus cartuchos naquela novidade, mas o que ninguém esperava era que ele durasse e se reinventasse tanto, muito menos que virasse o gênero musical mais popular, mais polêmico e mais bem-sucedido da história. Nas próximas páginas você vai encontrar uma visão panorâmica sobre os momentos fundamentais da trajetória do rock e algumas definições e análises que o ajudarão a entender melhor o gênero. A canção, que nasceu com harmonias e melodias simples e de letras diretas como forma de contestação a pais, professores e outras autoridades do universo adolescente, ultrapassou as fronteiras da arte e do entretenimento para se tornar um fenômeno comportamental. Nessa trajetória, independente de todas as transformações boas ou más sofridas ao longo do tempo, o rock manteve-se como a arte preferida da juventude para expressar sua rebeldia, seu anseio por liberdade e seu inconformismo com o mundo à sua volta. O rock tem sido o pai dos principais gêneros musicais jovens que surgiram ao longo da segunda metade do século XX e desses primeiros anos do XXI. Assim como a música negra, o rhythm and blues tem sido a mãe de todos eles. Para entender como surgiu e o que representa o emaranhado de estilos musicais efêmeros que caracterizam a cultura pop, é preciso começar pelo começo e por aquele que tem sido a matriz para eles. É preciso saber o que é o rock. Gíria que virou música. Por volta da década de 20, o termo rock and roll era usado principalmente pelos negros do sul dos Estados Unidos como uma gíria com conotações sexuais ou para expressar sentimentos à flor da pele. Rock and roll era a expressão que significava pôr para quebrar, balançar, agitar, rolar, transar, coisas assim. Nos anos seguintes, os significados sensuais do termo começaram a ser cada vez mais apropriados pela música popular negra, como o jazz e o blues, e uma série de canções e discos foram criados, tendo em seus títulos e letra os termos rock e roll, às vezes juntos, às vezes sozinhos. Curiosamente, as canções que usavam essas expressões foram ficando cada vez mais rápidas, agitadas e selvagens. Em ritmos como o jump blues e o boogie woogie, versões mais dançantes da música negra norte-americana, as músicas pareciam contagiadas pelo frenesi e o significado sensual do termo rock and roll. No final dos anos 40, algumas dessas canções da música negra, que mais tarde seriam rotuladas de rhythm and blues, tinham se transformado em algo novo. Essa novidade já era o rock and roll. Quase simultaneamente, o termo e os significados sexuais de rock and roll também estavam sendo incorporados por um outro gênero da música popular do sul dos Estados Unidos, o country, mais notadamente em um dos estilos da música country, o hillbilly boogie, que tinha um ritmo mais acelerado, com guitarras em evidência, um som mais pesado e era recheado de berros, gritos e urros. Assim, ao longo dos anos 40, muitos artistas negros do rhythm and blues e alguns poucos músicos brancos de country já estavam tocando rock and roll. No final daquela década, alguns discos como The Fat Man de Fats Domino, lançado em 1949, traziam mais puro rock and roll feito pelos negros, enquanto canções de artistas country como Smokey Mountain Boogie de Tennessee Ann Ford, lançada em 1949, mostravam o que era o rock and roll com seu sotaque country. Não há uma data ou uma obra que possa ser estabelecida como o marco do nascimento do rock.
Ele, assim como vários outros estilos da música jovem, surgiu em um processo de transformação de vários outros gêneros. O que aconteceu é que esses artistas que ajudaram a fazer nascer o rock não tinham a exata noção disso, e também aquele novo estilo musical que estavam criando não tinha ainda recebido o rótulo que o distinguisse dos gêneros predominantes de então, como o boogie-woogie, o jump blues e o country. Enquanto várias transformações musicais confluíam nos meados do século XX para resultarem no gênero que ficou conhecido como rock and roll, outros fenômenos também surgiram naquele momento e tiveram uma participação fundamental nesse processo. Um deles foi o aparecimento de vários compositores, músicos, produtores e intérpretes geniais, como Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Sam Phillips e Otis Blackwell, que tornaram o rock o ritmo preferido dos adolescentes, e o outro foi justamente o surgimento da adolescência como um fenômeno cultural. A juventude, pela primeira vez, tinha adquirido um poder econômico, graças às mesadas que proliferavam nas famílias de classes média e alta após a Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, ganhou a possibilidade de opinar e adquirir bens de consumo, a moda e os produtos artísticos que mais lhe interessavam. Desde então, o rock e a juventude não deixaram mais de andar juntos. Som infernal e sensual. Para desespero de pais, professores, autoridades e religiosos, no começo dos anos 1950, um novo ritmo musical começou a expressar o que a juventude realmente pensava sobre o mundo à sua volta. Para piorar, segundo a visão dos mais puritanos e preconceituosos, aquela música havia nascido de ritmos negros, como o blues e o boogie-woogie, cuja fama de serem músicas associadas ao diabo espalhava-se pelos Estados Unidos, a partir de lendas e relatos sobre gente possuída, tocando e dançando aqueles ritmos. Em 1951, Ike Turner e sua banda fizeram sucesso com Rocket 88. A canção já era um rock and roll, só que tocada por um negro em uma época em que a cor da pele era um obstáculo para se conquistar o mercado consumidor formado por gente branca. O produtor musical Sam Phillips, cujo estúdio, o Sun Records, ficava em Memphis, tinha percebido isso e estava à procura de alguém que conseguisse dar ainda mais personalidade àquela nova sonoridade feita pelos negros e que fosse assimilável ao mercado branco. Phillips teria sucesso em sua empreitada ao descobrir e gravar um garoto caipira, motorista de caminhão, chamado Elvis Presley. Mas enquanto Elvis ainda estava sendo descoberto, primeiro pelo público que gostava de country e de rhythm and blues, o rock achou uma outra forma de estourar. O primeiro sucesso comercial do rock junto ao público branco foi We Are Gonna Rock Around the Clock, gravada por Bill Haley e Hugh Cummins, em 1954, que estourou no ano seguinte, quando virou canção-tema do filme Sementes da Violência, dirigido por Richard Brooke. A canção era um rockabilly, a primeira variação do rock que fez sucesso e que trazia nitidamente as influências da música country. Enquanto os Estados Unidos dançavam ao som de Billie Holiday, Elvis Presley também fazia seus rockabillys alcançarem os primeiros postos das paradas de sucesso do sul do país, sendo alguns deles versões de antigos sucessos do rhythm and blues. Carl Perkins, um dos pioneiros do rockabilly junto com Elvis, definiu o gênero como um blues com pulsação country. Apesar do ritmo nervoso, o rockabilly tinha um som sempre ordenado e a alma de sua sonoridade estava mais na música country e na cultura caipira que na negra. O rockabilly dominou os primeiros anos do sucesso do rock. Billie Holiday foi imortalizado por estar presente naquela primeira fase de sucesso do gênero, mas foi Elvis Presley quem de fato comandou a festa toda. Ele encarnou toda a profanação que o rock representava com sua voz negra e seus requebrados sensuais. Por que Elvis foi o rei do rock? O rock não nasceu repentinamente a partir de um insight da cabeça de um músico ou de um produtor musical. Ele foi o fruto de um longo processo de fusões e confluências de transformações musicais, sociais e comportamentais, que durou pelo menos 3 décadas. Mas ele começou a se tornar para valer um fenômeno em 5 de julho de 1954. Foi nesse dia que Elvis Presley gravou suas primeiras faixas profissionais no estúdio da Sun Records em Memphis.
O jovem branco com voz de negro cantando canções que eram misturas dançantes e explosivas de rhythm and blues, country e gospel, baseadas na sonoridade nervosa da guitarra elétrica, era a síntese perfeita de tudo o que o rock and roll representava naquele momento. Elvis Presley tinha vários talentos fora de série, como sua impressionante voz, um jeito de cantar e dançar original e sexy, um estilo naturalmente rebelde que o identificava demais com os adolescentes e, apesar de compor pouquíssimas canções, sabia como ninguém identificar uma boa canção para interpretá-la. Ele também era bonitão, cool, e soube cercar-se dos profissionais certos na hora certa. Mas além desses talentos todos, para ele se tornar o rei do rock em tempos tão preconceituosos, foi decisivo o fato de Elvis ser um branco cantando como um negro. Ao lado de Elvis, outros exponentes do rockabilly enfatizaram a rebeldia e o estilo provocativo do rock, que àquela altura, em meados de 1950, já tinha ganhado seu nome, graças ao radialista Alan Freed, que desde 1952 transmitia um programa chamado Moondog Rock and Roll Party, e passou a apresentar as músicas do então novo gênero ao público branco como sendo rock and roll, uma expressão ou uma ideia que já era popular entre os negros há pelo menos 3 décadas. Música para brancos e negros. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos nasceu praticamente quando o rock and roll começou a fazer sucesso em 1955. Naquele ano, o assassinato do adolescente negro Emmett Till, um garoto de Chicago que visitava parentes no Mississippi e foi sequestrado e morto por homens brancos por supostamente ter cantado uma garota branca em uma loja, e também a atitude de Rosa Parks, uma negra que se recusou a dar seu lugar para um branco num ônibus na cidade de Montgomery, onde a legislação previa lugares separados para negros e brancos. Esses fatores iniciaram um movimento contra a segregação racial, que conseguiria suas principais conquistas principalmente durante os anos 60. O rock, no entanto, conseguiu romper as barreiras raciais bem antes disso. Além de ser uma síntese das culturas negra e branca, durante os shows dos artistas como Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley, era comum ver os adolescentes negros invadindo os espaços dos brancos e vice-versa, para dançarem e cantarem juntos, ignorando as políticas segregacionistas locais e o preconceito dos adultos. Esse fato levou Chuck Berry a afirmar que o rock estava fazendo mais para combater o preconceito racial nos Estados Unidos que os políticos em Washington. Grandes bolas de fogo. Apesar do rockabilly ser um rock and roll predominantemente branco e de raízes caipiras, alguns artistas negros pegaram carona no seu sucesso. O nova-iorquino Watts Blakewell foi um deles ao se tornar um dos maiores compositores da aurora do rock. Entre os 20 e 30 anos de idade, ele compôs sucessos como Don't Be Cruel e And Shock Up para Elvis Presley, Fever para Peggy Lee, que seria regravada depois por Elvis, Madonna, entre outros. Ele também compôs Great Ball of Fire e Break a Leg para Jerry Lee Lewis. Outro importante artista negro dos primeiros anos do sucesso do rock foi Chuck Berry. Excepcional guitarrista, intérprete e slowman, Berry compôs e gravou em 1955 Maybelline e nos anos seguintes dezenas de outros sucessos, como Hall of Beethoven, Sweet Little Sixteen e John B. Good. Ele chegou a disputar a paternidade e a majestade do rock naqueles anos. Mas o rei do rockabilly era mesmo Elvis Presley. Em 1956, ele chegou ao topo das paradas pop e country com Heartbreak Hotel. Naquele momento, o rock mostrou-se sensual, barulhento e insano, principalmente graças aos shows ensandecidos, programas de televisão e filmes protagonizados por Elvis. Seu reinado durou até 1958, quando ele teve de partir para a Alemanha para servir ao exército dos Estados Unidos. Um compromisso que ele assumiu quando cursava o colegial, anos antes de imaginar que seria o rei do rock, em um programa governamental que pagava um salário mensal e despesas escolares dos estudantes. O mais incrível é que a saída de cena de Elvis colocou o rock no ostracismo. No final dos anos 50, grandes nomes daquela primeira fase do gênero enfrentavam problemas com a lei, como era o caso de Chuck Berry
e Jerry Lee Lewis. Outros debandaram para a música country, como John Cash e Carl Perkins, ou morreram em acidentes, como Buddy Holly e Ed Sheeran, ou trocaram o endiabrado rock pela religião, como Little Richard, ou simplesmente caíram no esquecimento, como Jan Vincent. Jerry Lee Lewis contra o mundo. O mais insano roqueiro de todos os tempos é Jerry Lee Lewis. Ele personificou, nos primeiros anos de sucesso do rock, tudo o que pais, religiosos e autoridades mais temiam sobre o novo gênero. Lewis era selvagem, profano e depravado. Seus problemas com a polícia e a justiça envolviam bebedeiras, uso de drogas, brigas monumentais e tentativas de assassinato, bigamia e um polêmico casamento com uma prima de 13 anos. Pianista e intérprete fenomenal, expressão infernal do rockabilly, ele era incontrolável. Nem mesmo aqueles que estavam junto com ele, fazendo a revolução que o rock fez, escaparam. No livro Criaturas Flamejantes, o historiador do rock Nick Tosches conta que, em 1958, exigiram que Lewis, que sempre encerrava os shows, tocasse antes de Chuck Berry. Após fazer a plateia ficar alucinada, gritando e se atirando no palco, ele derramou gasolina sobre o piano enquanto tocava e cantava Whole Lotta Shake Going On, e tocou fogo literalmente no palco. A multidão foi à loucura completa e uivava para que ele continuasse. Ao sair, ele olhou para Chuck Berry, que assistia a tudo boquiaberto, e falou: "Continua daí, negão." Ainda segundo Chucks, quando John Lennon apareceu um dia em seu camarim, se ajoelhou e beijou seu sapato. A primeira coisa que Leon fez foi olhar para o calçado e ver se Lennon não tinha estragado o brilho do couro, que ele cuidadosamente mantinha lustrado. Numa madrugada de 1976, completamente bêbado e armado com uma pistola engatilhada, ele parou seu carro no portão de Graceland, a mansão do rei do rock em Memphis, e pediu para o segurança acordar Elvis, porque ele queria falar com ele, cantar com ele e depois matá-lo. Até hoje, não inventaram ninguém mais pirado e mais representativo do espírito original do rock que Jerry Lee Lewis. Atualmente, quando se olha para o rock dos anos 50, ele parece ingênuo e inofensivo, mas é preciso vê-lo como a rebeldia possível em um contexto cultural em que predominavam um moralismo puritano, preconceitos contra a cultura popular e o racismo contra os negros e suas manifestações artísticas. A música e as letras do rock significavam uma ruptura com valores defendidos por pais, pastores, professores e políticos. Organizações raciais, autoridades e associações de pais e professores uniam-se em um discurso que condenava o rock por ser uma música que rebaixava, segundo eles, os brancos à condição de negros, por suas canções e jeito de dançar significarem o que há de mais animalesco, selvagem e degradante no ser humano. Enfrentar essa horda de reacionismo e a censura que eles impunham foi uma tarefa heróica para aqueles artistas e adolescentes. O que contribuiu muito para essa batalha foi o fato de a década de 50 ter sido um momento em que a prosperidade econômica da sociedade norte-americana deu aos jovens um inédito poder de consumo, e o rock cantava sobre o que os jovens queriam ouvir. Além disso, a indústria fonográfica não demorou a vislumbrar um novo e poderoso mercado formado pelos adolescentes, e não se preocupou tanto assim com as implicações morais do rock em um cenário que prometia ser bem lucrativo. Adolescentes com poder de compra, uma indústria fonográfica ávida por novidades que atendessem a esse público e um novo estilo de canção, sensual, dançante, elétrica, profana, rebelde e contagiante, identificada com os anseios jovens, formaram um círculo virtuoso que fez o sucesso do rock. A realeza negra do rock. Ok, já sabemos que a coroa ficou com Elvis Presley e ele a mereceu. Mas quando o rock começou a se definir como um gênero que se diferenciava de vários estilos do rhythm and blues e da música country, e a fazer um enorme sucesso junto aos adolescentes, vários artistas contribuíram para isso. Entre eles estavam 3 artistas negros excepcionais. Fats Domino gravou várias canções que eram puro rock and roll na virada da década de 40 para 50. Apesar de ele insistir que o rock and roll era simplesmente rhythm and blues, algo que ele já tocava havia 15 anos.
Domino era um excepcional compositor, músico e intérprete, e isso era muito bom, mas não era o suficiente para ser um rei. Chuck Berry era tudo que Domino era, e também era um showman, e antes de Elvis e Bill Haley estourarem, ele já tinha composto e gravado o Rock and Roll Maybelline, que alcançou o topo da parada e desenvolvido um estilo de tocar guitarra que influenciaria gerações. Little Richard tinha um estilo vocal e um jeito de tocar piano nunca antes vistos na música popular. Ele fazia rock and roll desde o começo dos anos 50 e apresentava-se com um visual exótico, cantava canções de duplo sentido de forma sensual e carismática, subindo sobre o piano e incendiando as plateias. Mas em 1957, no auge de sua carreira e frustrado pelo título do rei do rock ter sido dado a Elvis Presley, ele se tornou ministro da Igreja Adventista e desistiu temporariamente do profano rock and roll. A reinvenção do rock. No começo dos anos 60, o rock estava meio moribundo e sem grandes novidades, mas ainda assim fazia a cabeça de boa parte da garotada, inclusive no outro lado do Atlântico. Na Inglaterra, garotos e garotas amavam Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Roy Orbison, mas não só eles. Os ingleses haviam descoberto algo que muitos se recusavam a ver na América: a importância do blues criado e tocado pelos artistas negros do delta do Mississippi até Chicago. Muddy Waters, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Willie Dixon, Robert Johnson e B.B. King eram alguns dos Blue Men que faziam a cabeça dos garotos britânicos que se interessavam pela música popular dos Estados Unidos. Os álbuns desses artistas passaram a fazer parte das discotecas de muitos jovens da classe média do Reino Unido. Entre eles estavam os adolescentes Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richards, Pete Townshend, John Lennon, Eric Clapton, Gene Page e Brian Jones. Essa turma protagonizava a primeira grande revolução do rock. Desde o final dos anos 50, na cidade de Liverpool, na Inglaterra, um grupo de jovens chamado John Square Men reunia alguns garotos que ajudariam a mudar a história do rock. John Lennon, Paul McCartney e George Harrison fizeram o John Square Men virar The Beatles em 1960. Eles colocaram o pé na estrada e iniciaram uma série de 13 semanas de shows em Hamburgo, na Alemanha, tocando de 5 a 7 horas por noite. Nos períodos em que retornaram a Liverpool, tocaram em vários clubes locais como o Cavern Club. Além dos 3 ex-John Square Men, o grupo tinha Peter Best na bateria, que seria substituído por Ringo Starr pouco antes da banda realizar a primeira gravação a pedido do empresário Brian Epstein, e Stuart Sutcliffe no baixo, que abandonaria o grupo para dedicar-se à sua carreira de artista plástico. Em 1962, os Beatles gravaram suas primeiras músicas Love Me Do e P.S. I Love You. Lembre-se que Lennon e McCartney faziam parte daquele grupo de adolescentes britânicos que eram fãs da música negra sulista norte-americana. Love Me Do era uma canção musicalmente simples e de letra direta, que dizia basicamente: eu amo você para sempre, então por favor me ame de volta. Ao introduzirem alguns elementos do blues e do gospel, espécie de rhythm and blues religioso, um solo de gaita que remetia ao som caipira de Nashville e uma batida estranha para os ouvidos acostumados ao rockabilly ou ao pop sem graça do começo dos anos 60, eles iniciaram uma revolução no rock. Os dias do som padrão do rockabilly tinham definitivamente ficado para trás. O rock tinha encontrado uma nova sonoridade e as possibilidades que se abriam a partir dali seriam inúmeras. Nota: Surf Music. Nos Estados Unidos, a grande novidade no começo dos anos 60 era um verão do rockabilly associado à cultura do surf, esporte que começou a dominar a costa dourada da Califórnia, chamada de surf music. Ela privilegiava o som da guitarra elétrica e suas letras cantavam sobre o sol, a praia, corridas de carros com motores envenenados e sexo. Esse rock para surfistas surgiu com Disc Dally e seu grupo, os Deltones, que lançaram em 1961 a canção Let's Go Trippin', considerada o marco inicial do surf music. Mas quem fez esse estilo do rock tornar-se conhecido internacionalmente foram os Beach Boys, que emplacaram vários sucessos como Surfing USA.
A importância dos Beatles. Precisamos recordar que entre o final dos anos 50 e o começo dos 60, o rock estava moribundo. Uma série de acontecimentos tirou de cena a partir de 1958 os principais astros. Elvis estava no exército norte-americano, Chuck Berry estava preso, Jerry Lee Lewis foi banido das rádios por ofender todos os preceitos morais, Buddy Holly e Eric Kushner morreram em acidentes e Little Richard deixaram o rock para virar religioso. O rockabilly mostrava-se esgotado, salvo por algumas variações como surf music, mas com sucesso localizado, e a canção pop, uma versão bem comportada e adocicada do rock, ocupava o seu espaço. Os temas dessas canções valorizavam o bom mocismo e o amor romântico idealizado, e na sonoridade predominavam grupos de harmonia vocais, em um estilo chamado doo-wop. As baladas sem a batida típica do rock, o backbeat, e sem a guitarra marcante e nervosa do rockabilly. Grandes gravadoras, autoridades e pais estavam felizes por terem dominado aquele endiabrado gênero e terem tudo sob controle novamente, como era antigamente. Mas, mesmo que seus criadores estivessem fora de ação, o rock feito por Chuck Berry, Elvis e companhia continuava a contagiar novas gerações. Além disso, os jovens britânicos redescobriram os principais bluesmen do delta do Mississippi e de Chicago, responsáveis pela paternidade do rock. Quando eles começaram a pôr tudo junto e resolveram dar um passo adiante, eles provocaram uma revolução. Até então, o rock era uma mistura de rhythm and blues acelerado com toques da música country. Com os Beatles, a estrutura musical do rock ganhou inovações. Uma nova batida chamada de beat britânico, fortemente inspirada no blues, e numa versão britânica do jazz chamada Skelfa, foi inserida numa mistura que o grupo fez de todos os gêneros que tinham originado o rock and roll. Além disso, a cada música eles tornavam mais complexas as harmonias e as sensações rítmicas das canções, e graças ao produtor George Martin, desenvolveram inovações tecnológicas que mudaram o padrão sonoro do rock. Com os Beatles, as letras voltaram a tratar dos temas de interesse dos adolescentes de um jeito irreverente, ainda que de forma bem comportada no começo. Assim como Elvis, os Beatles se cercaram dos melhores profissionais, o que inclui o visionário empresário Brian Epstein, que soube como ninguém torná-los midiáticos, e o talentoso produtor George Martin, e isso foi decisivo no sucesso deles. Graças a tudo isso, os Beatles iniciaram uma revolução que reinventou o rock e abriu caminho para tudo que veio dali em diante. Página 28. Enquanto os Beatles iniciavam sua decolagem, outros grupos britânicos estavam sendo formados e teriam um papel tão importante quanto o dos 4 rapazes de Liverpool na transformação do rock. Amigos na infância, Mick Jagger e Keith Richards se reencontraram quando estavam na universidade em Londres. O interesse que tinham pelo blues, principalmente o elétrico de Chicago, e a vontade de tocar em rock os uniu numa banda chamada Little Boy Blue e The Blue Boys. Em pouco tempo, eles também estavam tocando e cantando numa banda chamada Blues Inc., que tinham Brian Jones na guitarra e Charlie Watts na bateria. Em janeiro de 1963, os 4 mais Bill Wyman no baixo formaram o Rolling Stones. O nome do grupo foi tirado de uma canção de Muddy Waters. Os Stones puseram muito mais blues no rock e elevaram o grau de delinquência, profanações, sensualidade e rebeldia do gênero a patamares insuportáveis. As primeiras gravações dos Rolling Stones foram versões de canções de seus ídolos, como Chuck Berry e Buddy Holly, mas havia também a Wanna Be Your Man, composta especificamente para eles por Paul McCartney e John Lennon. A fase de gravar coletâneas de sucesso do rock acabou em 1965, quando eles compuseram e gravaram I Can't Get No Satisfaction. A canção rapidamente alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso e tornou-se o primeiro grande hino dos roqueiros mundo afora. Os Rolling Stones, assim como os Beatles, lançariam um sucesso atrás do outro e reinariam ao lado do quarteto de Liverpool como a banda de rock mais importante de todos os tempos. Majestade satânica. Os Beatles fizeram o rock voltar a ser musicalmente inventivo e interessante para a juventude quando o gênero já estava praticamente morto. Pioneiros em criar um novo caminho musical para o rock, eles optaram no início da carreira profissional por fazê-lo aceitável nos ambientes mais conservadores, sendo inclusive um grupo adorado pela rainha da Inglaterra, mesmo quando tentava ser mais provocativo. O rock, no entanto, praticamente nasceu não sendo só um gênero musical, e desde o princípio era o resultado de tensões sociais e comportamentais expressas em atitudes de rebeldia, liberdade e sensualidade à flor da pele. Os Rolling Stones cuidaram de pôr tudo isso de volta no rock.
Eles seguiram pela estrada de inovações musicais aberta pelos Beatles, mas foram além e voltaram a fazer o rock ser tão assustador para pais, autoridades e religiosos e tão sedutor para adolescentes como o gênero era nos anos de sucesso de Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley. Musicalmente, os Stones colocaram em suas canções muito mais da música negra norte-americana que os Beatles. A influência do blues e do boogie-woogie em sua obra inicial era tão evidente que a música dos Stones e de várias bandas e artistas que seguiram por esse estilo, foi classificada como blues elétrico ou rhythm and blues britânico. O ritmo negro das canções dos Stones, as letras cheias de insinuações sexuais, críticas à hipocrisia e inconformismo, a postura da banda no palco e as performances cheias de sensualidade de Mick Jagger tinham um impacto corporal e emocional na plateia, que fazia vibrar com intensidade necessária para uma rebelião. No final dos anos 60, quando os Beatles estavam caminhando para o fim, os Rolling Stones, apesar de inúmeros problemas com prisões, processos e tumultuada saída e morte de Brian Jones, criaram uma série de álbuns revolucionários: Beggars Banquet, Let It Bleed, Stick Finger e Exile on Main Street. Durante pelo menos 2 décadas, os Rolling Stones mantiveram uma produção artística e comportamento social de irreverência e rebeldia essenciais ao rock. Prova de sua importância histórica para o gênero é que até hoje o símbolo da banda, a boca com a língua para fora, desenhada por Andy Warhol, continua a estampar camisetas e broches de jovens roqueiros como ícone de inconformismo, descontentamento, desprezo e rebeldia. A diversificação do rock. Beatles e Rolling Stones derrubaram barreiras e incentivaram o surgimento de outros grandes semigrupos do rock dos anos 60. As inovações e experimentações sonoras que fizeram também abriram as portas para as primeiras diversificações do rock. Se nos anos 50 o rockabilly tinha dominado a cena roqueira, na década de 60 o gênero apresentou variações que iniciaram um processo de fusões que resultaram em novos estilos, um fenômeno que se tornou cada vez mais intenso e acelerado e que provocaria uma reinvenção constante do rock. Mas não era só na Inglaterra que surgiam novidades. Nos Estados Unidos, o trabalho de um jovem compositor, profundamente influenciado pelas músicas folk e country, despontava principalmente pela qualidade poética de suas letras. Desde o começo dos anos 60, Bob Dylan começou a fazer sucesso nos circuitos alternativos de Nova York, tocando seu violão, sua gaita e composições próprias que expressavam um humor cáustico e ácidas críticas sociais. Algumas dessas canções foram rotuladas como de protesto, uma caracterização que Dylan sempre rejeitou e sempre ironizou. Na metade daquela década, Dylan já estava consagrado no cenário da música folk, mas ele estava em busca de experimentações e independência. Em 1965, ele lançou 2 discos que são um divisor de águas na história do rock: Bring It All Back Home e How Racing's On the Revisit, cheios de blues, rhythm and blues e rock. Entre as canções estavam Like a Rolling Stone, considerada por muitos críticos a melhor canção de música jovem já feita. Dylan mostrou que era possível ao gênero que nasceu para fazer música simples, com harmonias compostas por 3 acordes e letras diretas sobre problemas juvenis, tornar-se sofisticado e complexo. Temas existencialistas e abordagens poéticas profundas sobre as angústias juvenis e adultas mudaram o conceito do rock, para o bem e para o mal. A partir daquele momento, muitos grupos e artistas seriam influenciados por Dylan, incluindo os Beatles, e o rock ganharia uma seriedade inédita. Poetas no rock. Bob Dylan não foi o primeiro grande letrista do rock. Chuck Berry já tinha feito letras certeiras sobre os sentimentos e interesses adolescentes bem antes de Dylan. Otis Blackwell, nos anos 50, e Ray Davies do The Kings, nos anos 60, também eram geniais em temas juvenis. Mas Dylan deu um ar de seriedade para as letras das canções do gênero, a ponto de elas passarem a ser consideradas poesias. Ele fez o rock cantar sobre conteúdos mais sofisticados e desde então vários artistas destacaram-se por sua dedicação em criarem letras com qualidade literárias carregadas de metáforas e simbolismo e que exploravam as profundezas dos sentimentos e pensamentos dos jovens e adultos. Buscar aproximar as letras das canções das qualidades que estão presentes nos grandes poemas levou o rock a novas pretensões. Isso teve seu lado bom,
mas também seu lado nada bom. Alguns desses poetas do rock foram muitas vezes equivocadamente considerados profetas do rock pelo público. O cúmulo da confusão entre o que é um letrista e um grande poeta foi estampado em uma crítica da revista Vogue, em 1967, que afirmou que Jim Morrison, do The Doors, escrevia como se Edgar Allan Poe tivesse renascido como um hippie. Letras de rock e poesia são linguagens esteticamente distintas e com uma diferença fundamental. Letras são feitas para serem acompanhadas por música. Por isso, mesmo as mais simples e diretas canções do rock podem ter um impacto estético e corporal poderoso. Em meados dos anos 60, Bob Dylan era um expoente da música folk, mas também do rock. Ele parecia representar a reação norte-americana para a revolução no rock inventada pelos ingleses. Mas, apesar de Dylan, os Estados Unidos não resistiram à invasão britânica a partir de 64, com os sucessos que Beatles e Rolling Stones fizeram por lá, ocupando os primeiros lugares nas paradas, realizando shows com fãs ensandecidos e fazendo aparições polêmicas nos programas de televisão. Além disso, na Inglaterra continuavam a emergir novos grupos com novas sonoridades e novas propostas para o rock. Um deles era o The Kinks, cujo líder, Ray Davies, mostrou-se um dos mais inventivos compositores do gênero. Canções como You Really Got Me, de 1964, mostraram a força das letras diretas e dos poderosos acordes dos Kinks. Outro importante grupo da invasão britânica foi o The Who. A banda surgiu como a predileta do mod, um movimento que reunia adolescentes das classes baixas e médias em Londres que, inspirados no estilo dos jovens negros norte-americanos das grandes cidades, vestiam ternos, dirigiam motonetas, usavam anfetamina e curtiam jazz, rhythm and blues e rock. A fúria da sonoridade do The Who tornou-se conhecida entre 65 e 66, quando o grupo lançou canções como I Can't Explain, My Generation e Substitute. Enquanto o movimento hippie começava a mostrar sua cara defendendo o lema paz e amor, o The Who apontava na direção oposta, com um som catártico e uma virulência nunca vista até então no rock. A catarse das canções tornava-se física no palco, com o guitarrista Pat Townshend e o baterista Katie Moon estraçalhando ao vivo seus instrumentos, amplificadores e o que mais aparecesse. O sucesso das letras sobre incertezas, frustrações e alienação compostas por Pete Townshend o incentivaram a construir um novo conceito que ficou conhecido como ópera rock, algo em que todas as canções constituíam uma única narrativa. A fúria do The Who contrastava com o folk rock dos norte-americanos do The Byrds, que agradava mais aos adeptos do Flower Power com suas canções engajadas. Outro grupo que faria grande sucesso junto ao emergente movimento hippie foi o Grateful Dead, banda norte-americana que cantava temas engajados e esotéricos, liderada por Jerry Garcia. Influenciada pelo jazz, blues, folk e country, o Grateful Dead fazia longas improvisações no palco, transformando canções de 4 minutos em um jazz section de mais de 1 hora. A onda hippie fez surgir uma legião de astros do rock a ela intimamente associados, como Janis Joplin, The Mamas e The Papas e Jefferson Airplane. Em 1967, o movimento hippie eclodiu e atingiu seu ápice em São Francisco, na Califórnia. Principal vertente da contracultura da segunda metade dos anos 60, o movimento reuniu jovens da classe média que se recusavam ou não precisavam trabalhar e que não queriam frequentar um sistema educacional que eles consideravam opressivo. Optantes por uma forma pacífica e passiva de protestar contra a sociedade, eles adotaram as experiências com drogas, o sexo livre e a vida comunitária, além de preceitos da filosofia oriental como princípios de vida. Os grupos musicais hippies fizeram do folk rock e do rock psicodélico a principal trilha sonora do movimento. O Grateful Dead foi a banda mais emblemática desse rock hippie e suas experimentações transformaram-se praticamente em cultos ecumênicos com uma plateia ansiosa pelas mensagens esotéricas que emanavam das canções e da voz de Jerry Garcia. Os anos 60 avançaram em sua segunda metade com uma diversificação de estilos do rock que há menos de 5 anos ninguém imaginava. O processo mostrou também um embranquecimento do gênero. Se durante a década de 60 vários artistas negros estavam entre os mais importantes do rock, como Chuck Berry, Flash Domino, Ike Turner e Little Richard, nos anos 60 eram raros os artistas negros em destaque no rock, salvo exceções como Solomon Burke, o rei de um gênero denominado rock and soul, e o excepcional guitarrista Jimi Hendrix. Os músicos, compositores e intérpretes negros investiram em variações do rhythm and blues que
resultaram em outros gêneros, como o funk e a chamada soul music. Na segunda metade da década de 60, as experiências com drogas como o LSD levaram o rock denominado de psicodelismo. O rock psicodélico, que destacou o som da guitarra e da voz e com letras que supostamente remetem a estados alterados de consciência induzidos pelas drogas, influenciou o rock associado ao movimento hippie. Os trabalhos de grupos consagrados como os Beatles e os Rolling Stones e uma nova banda que surgiu em 1965, The Doors. O rock psicodélico abriu caminho para mais uma variação do gênero que surgiria no final dos anos 60, o rock progressivo. Com ele, o rock deu um passo em direção à sofisticação, que representou uma busca pela afirmação do gênero como arte elevada e que renegava algumas características essenciais do rock original, como a de ser dançante. Era dos festivais. A era dos concertos de rock ao ar livre foi inaugurada pelos Beatles com um show no SEA Stadium, em Nova York, em 15 de agosto de 1965, para 55 mil pessoas. Com o movimento hippie, os concertos transformaram-se em festivais com duração de vários dias e a apresentação de diversos grupos e artistas, não necessariamente adeptos da contracultura hippie. Essa era dos festivais começou com o Monterey Pop, que aconteceu em 67 na Califórnia, em pleno verão do amor, nome dado ao período da eclosão do movimento hippie em São Francisco. Foi nele que o público norte-americano descobriu o talento de Jimi Hendrix, que só foi convidado para o festival graças à insistência de Paul McCartney. Além de Hendrix, estavam lá outros roqueiros hippies, como Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Mamas e The Papas e Grateful Dead. 2 anos depois, aconteceu o maior festival dos anos 60, reunindo quase 500 mil pessoas em Woodstock. Ainda embalado pelos protestos contra a guerra no Vietnã e contra os valores dominantes na sociedade ocidental, o festival de Woodstock foi o crepúsculo da era hippie. 4 meses após Woodstock, em dezembro de 69, um concerto dos Rolling Stones em Altamont, na Califórnia, marcou o fim do sonho hippie da paz e do amor. Os motoqueiros dos Hells Angels, que faziam a segurança privada do concerto, não pensaram muito para matar um jovem negro de 18 anos que sacou um revólver e apontou para o palco durante a apresentação. A utopia dos anos 60 tinha definitivamente ficado para trás. Enquanto isso, no Brasil, o rock chegou ao Brasil ainda na década de 50, com o lançamento dos filmes Serpentes da Violência, de 55, e No Balanço das Horas, de 56. Atentas ao interesse dos jovens brasileiros pelo gênero, as gravadoras investiram em versões em português dos sucessos norte-americanos, cantadas por artistas consagrados, mas que não tinha a mínima identificação com o novo gênero, como Nora Ney e Agostinho dos Santos. No final dos anos 50, programas de rádios comandados por DJs como Clube do Rock, com Carlos Imperial na Rádio Tupi, faziam sucesso e ajudavam na formação dos primeiros roqueiros no país. Nos anos seguintes, surgiram os primeiros artistas jovens do rock brasileiro, como os irmãos Celi e Tony Campelo, e o interesse da televisão pelo sucesso do rock ajudou a impulsionar sua popularidade. Em 1965, surgiu a Jovem Guarda, programa dominical da TV Record, que projetou nacionalmente Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo Carlos, Renato e seus Blue Caps, Ronnie Cords, The Fevers, entre outros. Logo, a Jovem Guarda transformou-se no primeiro movimento do rock nacional, onde a rebeldia e o imaginário urbano constituíram-se em seus elementos essenciais, ainda que carregados de ingenuidade e de temas das canções giradas em torno da figura do playboy. Página 41. Peso, sofisticação e pessimismo. A redescoberta do blues norte-americano do delta do Mississippi e de Chicago continuou a produzir frutos nos grupos britânicos do final dos anos 60. Alguns deles começaram a juntar essa influência com o ritmo do rock psicodélico para produzir algo inovador. Um dos que fizeram isso de forma mais ousada foi Pink Floyd. A banda colocou junto blues, sons elétricos, harmonias complexas, referência das músicas eruditas e letras sombrias e futuristas, que exploravam as experiências com drogas e temas com aventuras espaciais,
cenários apocalípticos ou surreais e literatura como Alice no País das Maravilhas. O Pink Floyd ajudou a transformar o psicodelismo em algo que ficou conhecido como rock progressivo. Nas origens do rock progressivo está o trabalho dos grupos The Mod Blues e Procol Harum, mas os grandes sucessos do gênero, além das canções de Pink Floyd, vieram de bandas como Genesis, Yes e Emerson, Lake Palmer. Com eles, as canções ganharam uma atmosfera eletrônica misteriosa, futurista e letras fantásticas, obscuras e às vezes amedrontadoras. Um tipo de rock para se ouvir sentado, já que ele não era feito para dançar. Por outro lado, o mesmo blues que influenciou o começo do Pink Floyd também influenciou outros grupos britânicos a fazer algo bem diferente. Uma vertente da música de blues com um rock pesado surgiria a partir do grupo The Yardbirds. Eric Clapton, Jerry Beck e Gene Page passaram pela guitarra do Yardbirds, que transitou do blues rock britânico ao rock psicodélico. A primeira deserção do grupo foi de Eric Clapton, que formou o Cream, o mais poderoso power trio da história, com os virtuosos Ginger Baker na bateria e Jack Bruce no baixo. Quando o Yardbirds acabou de vez, Jimmy Page partiu em busca de novos músicos para tocar algo que ele tinha em mente há alguns anos. Em 1968, ele já tinha encontrado, mas não imaginava que havia conseguido reunir um grupo de músicos de raro talento e entrosamento na história do rock. Surgia o Led Zeppelin. O mais incrível som do rock. Elvis Presley fez o rock acontecer. Os Beatles reinventaram o gênero e lhe deram uma importância que ele nunca mais perderia. Os Rolling Stones fizeram o rock voltar a ser temido por pais e autoridades, e vários instrumentistas como Cape Moon e Pete Townshend do The Who, Ginger Beck, Beck Bruce e Eric Clapton do Cream e Jimi Hendrix mostraram uma virtuose impressionante e fizeram o rock ganhar um peso sonoro nunca visto. Mas nenhuma banda conseguiu produzir um som tão inovador, pesado e atemporal como o de Led Zeppelin. O grupo, que era um sucesso popular na sua época, não era bem visto pela crítica. Episódios escandalosos que misturavam acidentes, excessos por conta de bebedeiras, festas orgiásticas e modos de agir muitas vezes violento, envolvimento com o ocultismo e versões de antigos blues sem darem os devidos créditos, o que lhes rendeu condenações milionárias, comprometeram a imagem do grupo, que musicalmente fez uma mudança sem precedentes na sonoridade do rock. O peso que o rock ganhara com The Who e Cream alcançou novos níveis com a reunião dos 4 integrantes de Led Zeppelin. A mistura de músicos excepcionais como Jim Page e John Paul Jones aos talentos brutos de John Bonham e Robert Plant resultou numa combinação única e em resultados sonoros inovadores que misturaram blues, folk, música celta, rock e muitas experimentações. O Led Zeppelin definiu novos parâmetros para vertentes do rock que iriam conquistar o gênero nas décadas seguintes, o hard rock e o heavy metal. O Led Zeppelin tornou o rock sonoramente pesado e, ao mesmo tempo, harmônico. O Black Sabbath tornou totalmente pesado, enveredando por temas que a juventude sentia falta nas canções do final dos anos 60. O rock psicodélico, o progressivo e o folk rock engajado da geração hippie distanciavam-se dos temas que boa parte da juventude esperava ouvir nas letras das canções e sentir através da música. Adolescentes das classes trabalhadoras queriam dançar, sentir o impacto do som e ouvir versos que falassem de coisas diferentes de ficções espaciais, viagens alucinógenas e protestos políticos que não lhes interessavam. O Led Zeppelin ofereceu parte disso com seu som pesado, mas os temas de suas canções ainda estavam distantes das expectativas de parte da juventude. Foi nesse momento que os primeiros acordes de heavy metal ecoaram pelo Reino Unido. A responsável por isso foi uma banda nascida na cidade industrial de Michigan, na Inglaterra. O Black Sabbath explorou temas ligados ao bizarro e ao sobrenatural, junto com uma sonoridade pesada e melódica para criar canções pessimistas que funcionaram como gritos de protestos de uma juventude roqueira que se sentia órfã com o predomínio dos hippies, do psicodelismo e do rock progressivo. Se o Led Zeppelin, de alguma forma, intencionalmente ou não, o inventou com seus pesados riffs,
padrão rítmico ou melódico, curto repetido muitas vezes, de guitarras, o uso intenso de power chords, longos solos de bateria e guitarra e um andamento acelerado da música e vocais marcantes. Foi o Black Sabbath que definiu o que seria o heavy metal. Enquanto eles faziam sucesso com canções reveladoras do espírito metaleiro como Paranoid e Iron Man, outros grupos como Judas Priest começaram a surgir para transformar o estilo em um dos mais importantes do rock. A forma de contestação e rebeldia expressa nas canções do heavy metal era muito mais dura, nihilista, agressiva, direta e crua do que os outros estilos do rock que dominaram a parada de sucesso do final dos anos 60. Virtuosos. Houve uma época em que o rock vivenciou uma febre por músicos virtuosos. Foram tempos de talentos como Eric Clapton, chamado de Deus da guitarra, e Jimi Hendrix, que superou todos os limites do instrumento e levou o som da guitarra até onde ele nunca havia chegado. Jimmy Page e Jeff Beck foram outros guitarristas merecidamente cultuados. Janis Joplin, Robert Plant e, um pouco mais tarde, Freddie Mercury mostraram-se talentos vocais extraordinários. Na bateria, Katie Moon e John Bonham demoliram seus instrumentos com mistura de excelência técnica. Foram tempos de longos solos de cada instrumentista, de duelos entre voz e guitarra, no velho estilo, chamado e resposta, do gospel e do blues, e do culto a músicos virtuosos. Assim, as principais bandas baseavam seu sucesso não só nas canções inovadoras, mas também na performance excepcional de seus integrantes. Tony Iommi e Ozzy Osbourne no Black Sabbath, Freddie Mercury e Brian May no Queen, Angus Young e Bon Scott no AC/DC, Pete Townshend e Katie Moon no The Who eram exemplos dessas duplas virtuosas que dominaram o período que vai da segunda metade da década de 60 até a primeira dos anos 70. Underground e pop art. Não foi só o heavy metal que nasceu no Reino Unido que mostrou a insatisfação dos jovens com o rock que dominou a segunda metade dos anos 60. Nos Estados Unidos, enquanto o folk rock e o psicodelismo da Flower Power davam as cartas, um movimento subterrâneo reagiu contra a passividade e os temas distantes da realidade cotidiana do rock hippie. Apesar de seu teor engajado, a visão de mundo propagada nas canções hippies não tinha nada a ver com o dia a dia cheio de violências, preconceitos, desvios comportamentais e dificuldades reais vivenciado por parte da garotada e jovens adultos das grandes cidades norte-americanas. Em meados dos anos 60, em Nova York, surgiu o grupo The Velvet Underground. A banda fazia um som cru, mistura de guitarra de John Cale, o vocal precário de Lou Reed e letras sobre perversões sexuais, jovens desesperançados, violência, consumo de drogas pesadas e alienação da vida urbana. Com uma proposta nihilista e agressiva, o grupo fazia o oposto da moda ditada pelos rocks psicodélicos e as canções dos Beatles. Nascido nos subterrâneos nova-iorquinos, o som do Velvet Underground ecoava por clubes noturnos alternativos e era apreciado por intelectuais, artistas e diversas pessoas que se sentiam à margem da sociedade. A banda acabou adotada por Andy Warhol, um dos inventores do pop art e um dos mais influentes artistas da cultura pop. O Velvet não foi um campeão de vendagens, mas a sua influência mudou o destino do rock. Um dos grupos fortemente inspirados pelo Velvet Underground no final dos anos 60 foi o The Stones, banda que tinha Iggy Pop no vocal. Os Stones e uma banda de Detroit, cidade sede da indústria automobilística norte-americana, o Motor Center 5, criaram um som agressivo, cru e condensador, que ficaria conhecido como rock de garagem. Por nascer geralmente da reunião de garotos, amigos de bairro ou de colégio, sem passagem por escolas de arte ou conservatórios musicais, que se reuniam para tocar nas garagens de suas casas. Velvet Underground, The Stones e MC5 mostraram que não era necessário ser um instrumentista ou vocalista virtuoso, nem ter conhecimentos eruditos para tocar rock. Eles começaram a pôr o rock de volta em sua trilha original, apenas rock and roll. A diversidade do rock que ocorreu ao longo dos anos 60 levou o gênero a uma situação paradoxal no final daquela década. Mesmo com mais opções, parte da juventude não estava feliz com o que o rock oferecia. A filosofia paz e amor e engajada do folk rock hippie e as propostas esotéricas e sofisticadas do rock psicodélico e do progressivo não expressavam o que uma parte da juventude queria.
principalmente para os jovens das classes trabalhadoras, que enfrentavam um cotidiano bem mais duro e realista que os relatados nas canções. Até então, as variações do rock que surgiram expandiam o gênero para novos caminhos, sem necessariamente renegar o que já tinha sido feito até então. No final dos anos 60, isso iria mudar, e o rock passaria a funcionar como várias outras artes em que o novo busca de alguma forma negar o que está em voga. O heavy metal e o rock de garagem, que emergem do final dos anos 60, marcam uma transformação no rock. Ambos surgiram para mostrar que o rock feito naquele momento não agradava a uma parte da juventude e, além de buscar outro som e novos temas para as canções, eles rechaçavam o que existia, propondo uma volta ao básico, ao som no estado bruto, cheio de distorções com letras diretas e rebeldes. Fartos das sofisticações e erudições que o rock estava trilhando, eles caminharam de volta aos fundamentos do gênero. A era dos extremos. Nem sempre os movimentos que surgem para ser alternativos assim permanecem. O heavy metal, no final dos anos 60, era uma reação à sofisticação e ao distanciamento que o rock progressivo tinha levado ao gênero. Mas o sucesso dos grupos de metal logo os transformou em novos gigantes do rock e a combinação de sucesso. Músicos virtuosos, aspirações e uma música épica fizeram as principais bandas ligadas ao gênero como Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple iniciarem aos anos 70 como gigantes do rock ao lado dos expoentes do progressivo como Pink Floyd, Yes e Genesis. O progressivo abriu a década de 70 propondo uma musicalidade quase sinfônica para o rock, com efeitos visuais de luz e projeções que tomaram conta dos shows das principais bandas. Isso estimulou o que foi estimulado pela perspectiva naquele momento de realização de grandes concertos para imensas plateias, com gigantescas estruturas de som e iluminação, dentro de longas turnês com a maioria dos shows programadas para grandes estádios. Era a época do rock de arena, em que as principais bandas que surgiam nos anos 60, como Rolling Stones e The Who, junto com os exponentes do heavy metal e do rock progressivo e grupos emergentes como Queen, Aerosmith e Kiss, realizavam shows grandiosos que exigiam dos integrantes uma nova presença de palco e uma forma muito mais ativa de interagir com essas plateias de dezenas de milhares de jovens. Mas outras novidades continuaram a surgir no gênero, nos dois lados do Atlântico. No Reino Unido, em mais uma reação à simplicidade e aos temas pastorais do rock hippie e à seriedade do rock progressivo, surgiu um estilo que buscava ser glamuroso, divertido e teatral. O glam rock ou glitter rock trouxe cor, deboche e desempenhos cênicos para os palcos. Dançante, andrógeno e extravagante, o glam rock nasceu com o trabalho de Grady Glitter, David Bowie, T-Rex e Roxy Music na Grã-Bretanha, e do Kiss e do New York Dallas nos Estados Unidos. O glam rock agradava principalmente a uma parcela da juventude burguesa e aos segmentos gays. Enquanto o glam rock florescia, bandas ligadas ao blues elétrico britânico como Rolling Stone, The Who e The Kinks mantinham uma bem-sucedida mistura de rock e rhythm and blues, e novos astros também surgiam com novas propostas, como Elton John com seu pop rock, o rock country do Eagles e o rock engajado e bem-sucedido de Bruce Springsteen. Mas esse era um cenário ainda marginal, comparado àquele ocupado pelos monstros sagrados da época, como Led Zeppelin, Pink Floyd e companhia, que desfrutavam de um sucesso de público e de vendagem sem precedentes. Apesar disso, parte dos jovens manifestava um crescente descontentamento com o comportamento dessas grandes estrelas na primeira metade dos anos 70. Os discos e os shows, principalmente das grandes bandas do heavy metal e do rock progressivo, apresentavam repertórios de longas canções, com longos solos de cada instrumento, letras emérticas e construções harmônicas cada vez mais sofisticadas, com influências da música erudita. Apesar de produzirem verdadeiras obras-primas, apresentarem um desfile de virtuose musical de seus instrumentistas e realizarem shows inesquecíveis, as grandes bandas do rock progressivo e do heavy metal rumaram em direção contrária às propostas originais do rock. Em 1973, eclodiu uma grave crise econômica, causada pelo aumento vertiginoso
do preço do petróleo, e naquele contexto de dificuldades, o rock tornou-se grandioso demais para a realidade de parte dos jovens. Para muitos adolescentes que viviam em famílias que sofriam com o desemprego e o empobrecimento que atingia as periferias dos grandes centros urbanos, tornou-se inacessível ir a um show ou comprar os discos duplos que viraram moda entre as principais bandas. Esse cenário que misturava grave crise econômica e social e um distanciamento dos principais astros do rock do público jovem levou a uma situação de ruptura que radicalizaria a forma de se fazer rock, propondo uma volta às origens do gênero, só que com uma proposta mais agressiva, crua e veloz. Volta ao essencial. Na primeira metade dos anos 70, o rock estava tão sofisticado e caro que se distanciava cada vez mais de ser uma forma de expressão acessível aos adolescentes. O gênero tinha envelhecido rapidamente desde meados da década de 60. Seus temas ficaram sérios e filosóficos, sua sonoridade mais madura procurava aproximar-se da complexidade da música erudita e apostava em instrumentistas virtuosos, e seu público tornou-se adulto. Além disso, ver e ouvir as grandes bandas ficou caro demais, influenciados por grupos como The Velvet Underground, The Stooges e MC5, e pela possibilidade de fazerem um som bruto, sem precisarem ser exímios instrumentistas e com letras que tratassem de temas do seu cotidiano como sexo e amores juvenis, festas, problemas na escola e com os pais, alguns garotos nova-iorquinos iniciaram um movimento que causaria uma profunda mudança na história do rock. Sem saber tocar bem os seus instrumentos a ponto de não conseguirem tocar músicas dos outros, um grupo de amigos formou uma banda chamada The Ramones, em 1974. Eles resolveram compor suas próprias canções e tocar um rock bem precário. Eles procuraram tornar o rock novamente a melhor forma de os jovens se expressarem musicalmente, sendo simples, direto e barulhento. Uma volta ao que o gênero era em sua origem, lá na década de 1950, só que em uma versão mais acelerada e agressiva. A mensagem central era: faça você mesmo, do you yourself. Em torno de uma estética musical baseada em canções com 3 acordes e curtíssimas, sem solos e com letras gritadas sobre temas juvenis. Essa sonoridade, que virou um movimento comportamental, ganharia o nome de punk rock. E o punk norte-americano foi um movimento de classe média influenciado pelas escolas de arte e por artistas boêmios. Os grupos que se destacariam na cena punk nova-iorquina dos anos 70, como The Patti Smith Group e Blondie, e na cena em torno de clubes como CBGB e o Max Kansas City, são as provas disso. Apesar dessa cena efervescente, foi do outro lado do Atlântico, lá na Inglaterra, que, levado pelo empresário Malcolm McLaren, o punk decisivamente aconteceu. A filosofia do faça você mesmo encontrou campo fértil numa Inglaterra em forte crise econômica, com elevados índices de desemprego que atingiu em cheio a juventude da classe operária. Eles também não conseguiam ver saídas em um mundo sob permanente ameaça e de conflitos nuclear durante o auge da Guerra Fria, e com a falta de perspectivas profissionais e educacionais. O niilismo do sem futuro, no future, tornou-se outro elemento fundamental no punk. A mais conhecida banda do movimento começou como um produto de marketing. O Sex Pistols foi uma criação do empresário Malcolm McLaren e de sua esposa, a estilista Vivienne Westwood. Apesar de não durarem muito, cerca de 3 anos e um disco, a vida curta do Sex Pistols foi suficiente para contagiar o resto dos jovens que queriam mudar a cara do rock. Além dos fundamentos da música punk, barulhenta, rápida e agressiva, a banda popularizou um estilo de se vestir e de se comportar. Os cortes de cabelo rentes, tingidos em cores brilhantes e com moicanos, eram acompanhados de roupas velhas, rasgadas, cobertas com taxinhas. Depois dos Sex Pistols, vieram The Clash, Generation X, Dead Kennedys, vocais declamatórios e ritmo básico que tornaram o punk uma música quase minimalista. Levaram o crítico e estudioso da música popular Greg Marcus a afirmar que o punk rock era a melhor combinação sonora para expressar a ira e a frustração, para focalizar o caos, para representar dramaticamente o cotidiano como o dia do juízo final, e para golpear todas as emoções entre um olhar perdido e um sorriso grande e sarcástico.
Na segunda metade da década de 70, a onda punk levou o rock progressivo a uma morte lenta e a transformações profundas no heavy metal. Enquanto o movimento punk levava à extinção a era dos dinossauros do rock, outras propostas nasciam e abriam novos caminhos para o gênero. Uma delas veio dos experimentos mais extensos de fusão do rock e música eletrônica, com os alemães do Kraftwerk. O grupo lançou em 1975 o álbum Autobahn, que se tornou um marco com seu estilo high-tech, totalmente futurista, baseado em sintetizadores e bateria eletrônica. O crescimento do funk, do pop dançante e da disco music também teria um forte impacto sobre a renovação em curso. A década de 70 acabou prematuramente para o rock em 77, com o punk no auge e a morte do rei Elvis Presley. O que surgiu a partir daí já não tinha mais nada a ver com os anos 70, tudo era novo, diversificado e efêmero. Enquanto isso, no Brasil, no final da década de 60, a guinada que o rock anglo-americano deu com o psicodelismo alcançou as terras brasileiras e influenciou um novo movimento musical chamado de tropicalismo. Os artistas tropicalistas propunham uma ruptura com a tradição da música popular brasileira e tinham pretensões de internacionalizá-la. Uma das novidades da estética tropicalista era justamente de incluir os instrumentos eletrificados e as sonoridades do rock e misturá-las com os ritmos tipicamente brasileiros. Pretendiam os tropicalistas realizar na canção a proposta do Manifesto Antropofágico, feita pelo movimento modernista cerca de 4 décadas antes. Isso é, incorporar o que de mais moderno acontecia na arte no exterior e, a partir daí, produzir uma arte brasileira, original, moderna e internacional. No tropicalismo, quem melhor realizou isso em relação ao rock foram os Mutantes, que misturavam o rock psicodélico da época a elementos do samba, da umbanda e da música caipira, entre outros. Pela qualidade e inventividade de suas canções, os Mutantes tornaram-se o grupo de rock nacional com espaço na imprensa especializada internacional e uma referência de um rock brasileiro e alternativo. No caminho aberto pelos Mutantes vieram os Novos Baianos e Alceu Valença, com uma mistura de rock e ritmos brasileiros, como o samba e o forró. Outras incursões originais do rock nacional na primeira metade da década de 70 foram os Secos e Molhados, que misturavam o glam rock a elementos folclóricos brasileiros, e o grupo Joelho de Porco, com seu rock experimental e pré-punk. Os demais grupos e artistas no cenário roqueiro nacional reproduziram os estilos e temas que estavam em alta lá fora. Entre o final dos anos 60 e dos 70, o psicodélico, o progressivo e o hard rock e o rhythm and blues britânico deram o tom do rock brasileiro, com destaques para grupos como Made in Brasil, O Terço, Patrulha do Espaço, Casa das Máquinas e Tutti Frutti, entre outros. Nessa época, Rita Lee, ex-vocalista dos Mutantes, e Raul Seixas eram os grandes nomes do rock nacional. Raul Seixas conseguiu fazer uma aproximação do rock and roll clássico com alguns elementos brasileiros, mas o rock da segunda metade dos anos 70 no Brasil era pouco criativo e não foi páreo para a invasão da música disco, discotheque, que dançante, sensual e bem-humorada varreu o rock da mídia e das paradas de sucesso. A fragmentação do rock. A década de 80 foi a era do pós-punk e de uma tendência à fragmentação do rock que a caracteriza desde então. No final dos anos 70, o surgimento de inúmeras variações do gênero, influenciadas por elementos do punk, da música eletrônica, do funk e da disco music, já apontavam nessa direção. Bandas como Talking Heads, Blondie, Elvis Costello e The Attractions, Soul Chase e The Bands e B-52s já estavam tocando e gravando um novo rock. Clubes alternativos como o CBGB e o Max Kansas City, em Nova York, e as gravadoras independentes como Factory Records, de Manchester, na Inglaterra, faziam sucesso, dando espaço para esse novo som que surgia. Enquanto a estética dos anos 80 estava sendo forjada nesses locais e por esses artistas do final da década de 70, dois fatos marcaram definitivamente o crepúsculo de uma era grandiosa do rock: o fim do Led Zeppelin após a morte do baterista John Bonham e o assassinato de John Lennon. O rock dos anos 80 refletiu o espírito de uma juventude que, diferentemente daquela que marcou as décadas anteriores, não apostava mais no modelo comunal e na vida pastoral dos hippies e acreditava bem menos em engajamentos ideológicos partidários. O jovem da década de 80 era mais pragmático e essa característica refletiu no rock. Além disso, o abalo artístico e comportamental provocado pelo punk fez o rock buscar alternativas que recuperaram
explorassem a sonoridade das raízes do gênero, sem abandonar propostas futuristas da sonoridade eletrônica. De forma geral, o rock dos anos 80 tornou-se mais dançante e aproximou-se bastante da sonoridade da música pop, mesmo quando as canções abordavam temas sombrios ou melancólicos. A primeira grande novidade do rock, que surge ainda no final da década de 70, um dos primeiros frutos do pós-punk nova-iorquino, com seu som melódico e letra sofisticada, era bem mais aceitável comercialmente que seu antecessor. Sua música era bem dançante e as letras tinham um tom divertido e despreocupado, mas sem abrir mão de críticas sociais e comportamentais, como no caso dos trabalhos mais intelectualizados dos grupos Talking Heads e Devo. Outra inovação trazida pelo New Wave foi o visual dos artistas, espécie de versão mais suave do punk, com cabelos espetados de formas geométricas em roupas com cores vibrantes, com um nome inspirado no movimento de vanguarda do cinema francês dos anos 50, chamado de Nouvelle Vague. A New Wave teve como principais artistas, além de Talking Heads e Devo, The Police, Elvis Costello e The Attractions, e B-52, um dos maiores letristas do rock. Durante muito tempo, Bob Dylan reinou absoluto como um dos maiores compositores da história do rock. Um jovem fã de James Dean, New York Dolls e Oscar Wilde surgiu então na decadente cidade de Manchester, na Inglaterra, para revelar uma capacidade poética de transformar letras de canções em hinos juvenis sobre infidelidade, angústia e inadequação social. Stephen Pratt Morrissey juntou-se ao guitarrista John Marr e formou o Smiths, uma das mais cultuadas bandas de todos os tempos. Para completar o grupo, eles recrutaram Andy Hawker para o baixo e Mick Joyce para a bateria. O Smiths durou menos de 4 anos, mas lançou uma série de obras-primas. Morissette rapidamente virou o porta-voz de jovens que se sentiam solitários e infelizes. O reverso do som alegre e descompromissado da New Wave ficou por conta de um estilo de rock que tinha uma perspectiva mais sombria. O chamado rock gótico ou dark induziu canções cheias de angústia e de letras introspectivas com tons pessimistas, que refletiam uma visão nihilista do mundo, cantada por grupos Siouxsie e The Bands, Sisters of Mercy, Bauhaus e The Cure. O rock gótico não somente foi um grande sucesso nos anos 80, como, ao contrário da New Wave, sobreviveu às décadas seguintes. Canções sombrias que salvam vidas. Um coração destroçado por um amor não correspondido ou que chegou ao fim sempre foi um tema bem explorado nas letras do rock, seja em ritmos que fazem dançar ou em baladas românticas. Nos anos 80, como reflexo do movimento punk, a ideia de desilusão ganhou novas dimensões, com canções sobre a miséria humana e as angústias, que resultaram uma estética conhecida como rock gótico ou dark, com um timbre profundo e dramático, um som pesado que incorporava efeitos eletrônicos, letras introspectivas que expressavam angústia e uma visão sombria da sociedade e trágica dos relacionamentos amorosos. O rock gótico compôs um repertório feito para todo adolescente que se sentia estranho e alienado do mundo à sua volta. Suas canções, no entanto, mostraram a esse jovem que ele não estava só. Por mais paradoxal que sejam, foram essas canções melancólicas e muitas vezes dançantes que tornaram a vida de milhões de adolescentes muito melhor. O rock gótico era filho direto do desalento punk, do fato de que há algum tempo parte dos adolescentes já não via o mundo de uma forma colorida e otimista. O lançamento do disco Bela Lugosi's Dead, do Bauhaus, em 1979, foi o marco inicial do rock gótico. As principais bandas desse gênero na década de 80 foram The Cure, Sisters of Mercy, Siouxsie e The Bands, e De Jesus e Marie Chen. O dark ou gótico sobreviveu aos anos 80 e tem sido um gênero e um estilo comportamental que muitos jovens com uma sensibilidade mais romântica encontraram para lidar com as dificuldades emocionais da adolescência, com a crescente complexidade do mundo e com a percepção negativa do futuro. Enquanto esses fatores que podem ter contribuído para o sucesso do gótico como uma das mais duradouras subculturas jovens persistentes, parte dos jovens buscaram na cultura pop canções que expressassem essa sensação de desalento e que de alguma forma os ajudassem a se sentir menos sozinhos. Outra variação do rock dos anos 80 misturou letras melancólicas com sons dançantes, cheios de música eletrônica. Um núcleo desse tipo de rock foi a cidade de Manchester, na Inglaterra, de onde saíram Joy Division e New Order, grupos da Independent Factory Records.
Outras bandas que fizeram uso de sintetizadores e baterias eletrônicas para transformar letras melancólicas em sucessos nas pistas de dança foram Depeche Mode, Soft Cell e Pet Shop Boys. De Manchester surgiu também os Smiths, uma banda fundamental para o rock que revelou um dos mais importantes letristas do gênero. Além da New Wave e do rock gótico, outro estilo que se destacou no rock oitentista foi o heavy metal. O gênero se subdividiu em variações que iam do estilo mais ameno e comercial de Bon Jovi até o thrash metal de Metallica. No lado oposto estava o rock new romantic de Duran Duran e Culture Club, que herdaram influências da New Wave e fizeram canções baseadas em sintetizadores, músicas dançantes e letras românticas. Vindo da tradição dos anos 70, mas incorporando influências diversas, alguns grupos mantiveram o pé no estilo do rock de arena, com um som pesado e com instrumentistas virtuosos como AC/DC, Van Halen e Aerosmith. O rock também foi engajado nos anos 80, mas de uma forma bem diferente do engajamento da década de 60. Os irlandeses do U2 começaram a fazer sucesso atrás de sucesso com seus rocks que cantavam sobre questões sociais e políticas. Nos Estados Unidos, Bruce Springsteen com o seu rock que falava do cotidiano das classes baixas e dos trabalhadores norte-americanos, e o R.E.M. com rock universitário intelectualizado, com ácida crítica social e comportamental, foram exponentes desse engajamento. O rock chegou ao final dos anos 80 como o gênero da canção popular mais bem-sucedido do mundo. Além de ter se tornado tão diversificado a ponto de agradar diferentes gostos, do dançante ao introspectivo, do descompromissado ao engajado, do ultra-romântico ao irônico, o rock ganhou amplitude nos primeiros anos da Music Television, MTV, e mostrou que continuava a ser uma das melhores formas de expressar os anseios da juventude. Nota: engajamento pragmático. Durante a década de 80, o rock manteve-se como a trilha sonora e um ponto de referência para manifestações políticas dos jovens. Mas dessa vez o engajamento era mais pragmático e em torno de causas pontuais e buscando soluções imediatas. Combater a fome na África, por exemplo, foi o tema do mega concerto do Rock Live AD, que aconteceu simultaneamente em Londres e em Nova York em 1985. A libertação de presos políticos inspirou o Conspiracy of All Concerts em 1986 e a luta pelos direitos humanos motivou a turnê promovida pela Anistia Internacional, denominada Women's Right Now, em 1988. Foram movimentos em que artistas e fãs do rock e da música pop se engajavam e ajudaram na divulgação e no debate dessas questões. Enquanto isso, no Brasil, totalmente inspirados pelo movimento do rock internacional do final dos anos 70, como o punk rock, o pós-rock britânico, a new wave e o rock gótico, surgiu na década de 80 um rock brasileiro mais próximo do pop, construído por novos nomes vindos principalmente de São Paulo, Rio, Brasília, Salvador e Porto Alegre, e embalado pelo processo de democratização que o Brasil vivia. Após quase 2 décadas de ditadura militar, o país passou também a receber nos anos 80 mais shows dos grandes nomes do rock internacional. O ponto alto daquela nova realidade foi a realização em 1985 da primeira edição do Rock in Rio, que reuniu artistas de peso vindos do exterior com a nova safra do rock brasileiro oitentista. Sucesso estético e comercial, o pop rock brasileiro dos anos 80 deixou uma herança invejável de canções, shows e artistas como Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Titãs, Ira, Lobão, Cazuza, Camisa de Vênus e Barão Vermelho, entre tantos outros. Mas da mesma forma que a disco music atropelou o rock esgotado, o pop rock brasileiro, já sem muita inventividade no final dos anos 80, foi suplantado pelo pop sertanejo e o axé music, que varreu o país no final daquela década. Grunge e Britpop. Enquanto o mundo assistia ao apagar das luzes dos anos 80, o rock da próxima década já estava surgindo. Na Inglaterra, mais especificamente na cidade de Manchester, berço de bandas como The Smiths,
Joy Division e New Order começou em torno do clube noturno Fac 521 de Hacienda, uma cena musical regada de drogas sintéticas que tinha como destaques o Rap Mondays e o The Stone Roses. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, um grupo de garagem de Seattle, nos Estados Unidos, lançou por uma gravadora independente um álbum que mudaria completamente a trajetória do rock. O rock já tinha sido salvo por Elvis, renascido com os Beatles e se recriado com o punk. No entanto, o fragmento rock dos anos 80 chegou esgotado ao final da década. Faltava energia, inovação e um componente mais visceral que reanimasse a molecada. Naquele momento, a ideia punk do faça você mesmo voltou a inspirar adolescentes. Eles tentaram novamente uma volta ao estado bruto do rock, e essa experimentação fez surgir o grunge, o mais importante movimento roqueiro dos anos 90. Letras pessimistas, guitarras preponderantes e canções agressivas caracterizavam um tipo de canção feito por bandas de garagem da cidade de Seattle. O grunge foi uma reação contra o rock agonizante do final da década anterior. Ele misturou elementos do heavy metal com o punk e as letras enfatizaram o pessimismo e a ansiedade dos jovens que fizeram críticas ao capitalismo. As bandas que criaram o grunge estavam ligadas ao selo de música alternativa, Sub Pop, de Seattle. Mas em 94, o suicídio de Kurt Cobain, o mais importante grupo da geração grunge, praticamente determinou o fim do movimento. Entre os exponentes do gênero, além do Nirvana, estão Pearl Jam, Alice in Chains, Mudhoney e Stone Temple Pilots. Rock anticapitalista. O fim de uma etapa da história que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial, quase meio século de Guerra Fria entre as então superpotências militares, Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Começou a chegar ao fim quando caiu o Muro de Berlim, construído para separar a então Berlim Ocidental do resto da Alemanha Oriental, simbolizando o colapso do modelo socialista implantado no leste europeu e na União Soviética. A queda do muro foi vista como a vitória do modelo político-econômico do Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos. O grunge, em muitos sentidos, soou como uma reação a essa vitória do capitalismo e do modelo de civilização ocidental. Seu som pesado e sujo trazia letras nihilistas e narrativas sobre as mazelas da sociedade norte-americana. Nascido na cena alternativa e independente, seu sucesso logo o transformou num dos gêneros mais rentáveis do rock do começo da década de 90. Jovens vestidos geralmente com camisas de flanela e bermudões faziam parte do visual de adolescentes rebeldes e desiludidos com o mundo ao redor. Festivais como o Lollapalooza surgiram para amplificar aquela mensagem. O Nirvana deu o tom do rock com discos cada vez mais melancólicos, ácidos, crus e profundamente depressivos. Mas em abril de 94, Kurt Cobain cometeu suicídio. O líder de uma das bandas mais importantes do rock de todos os tempos tinha dificuldade de aceitar a fama e a riqueza que o seu Nirvana, grupo anti-estabelecimento, havia atingido. Mas nem só de grunge viveu o rock dos anos 90. Uma nova invasão britânica aconteceu em várias frentes. Numa delas prevaleceu o rock alternativo e melancólico de Radiohead, e na frente oposta estava o Britpop, baseado em guitarras do Oasis. Em meio a tudo isso, os Rolling Stones voltaram a mostrar sua majestade no rock com mega shows em lucrativas turnês mundiais. O Britpop foi a denominação que se deu a um conjunto de estilos e bandas do pop rock, que trouxe uma proposta musical e comportamental que se opunha a todo o movimento grunge. Contra o som pesado, influenciado pelo heavy metal e pelo punk do grunge, com letras pessimistas e postura anticapitalista, o Britpop desenvolveu uma sonoridade mais suave e melódica, fortemente influenciada pelos Beatles, David Bowie e por grupos do pós-punk dos anos 80, como The Smiths. Além disso, seus representantes tinham assumido o desejo de sucesso comercial. A postura arrogante, afetada e desafiadora dos exponentes do movimento rendeu muitas polêmicas entre os próprios artistas que fizeram o Britpop acontecer. Os seus principais representantes foram Oasis, Blur, Suede, Pulp e Elástica. O rock dos anos 90 ainda teve outros pontos altos, além do grunge e do Britpop.
Na trilha de canções mais sofisticadas e engajadas, como as do R.E.M., veio o sucesso do Radiohead, uma versão britânica mais angustiada do grupo norte-americano, com um som melódico e explosivo, recheado por letras pessimistas sobre infidelidades, paranoia, solidão e alienação. O Radiohead começou a fazer sucesso nos anos 90 com as canções como Creep e no final da década lançou os surpreendentes álbuns OK Computer, aclamado pela crítica e público como o disco revolucionário, e Kid A, com um som elétrico pesado, distante das raízes roqueiras. O grunge, o Britpop, o sucesso comercial do rock alternativo feito por bandas como Red Hot Chili Peppers, Smash Pumpkins e Radiohead, e os megaconcertos de bandas e artistas consagrados como U2, The Rolling Stones, Metallica e Bruce Springsteen foram as principais marcas do rock nos anos 90. A década não foi das melhores para o gênero. Foram anos em que o dance music emergiu como uma das grandes inovações da música popular e fez com que os pop stars da vez não fossem mais os artistas das bandas de rock, e sim os DJs dos clubes noturnos. Não faltou gente anunciando mais uma vez a morte do rock, e mais uma vez isso não aconteceu. Uma nova reinvenção do gênero estava por vir, baseada também numa fundamental mudança do universo da música, provocada pela popularização de novas tecnologias de comunicação. Enquanto isso, no Brasil, a recuperação do rock nacional na década de 90 vem do sucesso internacional do grupo thrash metal Sepultura, da mistura do punk rock com ritmos nacionais dos Raimundos e da originalidade do movimento Mangue Beat, que surgiu em Pernambuco e surpreendeu o cenário do pop rock nacional. A fusão do maracatu com o rock, música eletrônica e hip hop criou uma sonoridade totalmente original, acompanhada de letras que retratavam de forma crítica a realidade social e comportamental, tornou o Mangue Beat um dos poucos movimentos em que o rock brasileiro foi inventivo e com potencial para se internacionalizar. Mas a morte prematura de Chico Science, um dos expoentes do movimento, tirou bastante do fôlego do Mangue Beat para essa trajetória. A partir da segunda metade dos anos 90, o rock brasileiro assistiu ao ressuscitar de bandas de sucesso do pop rock dos anos 80, impulsionadas pela série Acústico, promovida pela MTV Brasil. Grupos como Titãs, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Ultraje a Rigor e Ira fizeram regravações de seus antigos hits e voltaram a ocupar os meios de comunicação e as paradas de sucesso, o que provava que nada de muito novo estava acontecendo no mainstream do rock nacional naquele momento. Novo milênio, novo rock. O universo da cultura pop começou a primeira década do novo milênio sobre o impacto das novas tecnologias da comunicação, principalmente por conta da polarização da internet e do surgimento de uma nova forma de portabilidade da música com o formato MP3. Possibilitaram a troca de músicas pelos internautas e criaram meios de comunicação direta entre artistas e fãs. Esse fenômeno modificou substancialmente os mecanismos de descoberta e lançamento de novos grupos e mesmo das novas canções de álbuns dos grupos consagrados, o que provocou uma crise na indústria fonográfica. Nesse novo cenário, propiciado pela tecnologia, o rock renovou sua estética e fez isso buscando elementos no rock de garagem do final dos anos 60, no punk e no pop rock da década de 80. Só que, desta vez, as novas tecnologias de comunicação permitiram ao gênero alcançar um grau de independência inédito em relação à indústria fonográfica. A ideia da música independente ou alternativa, que é encampada pelas novas bandas que surgem nos anos 2000, associa-se intimamente a uma áurea de autenticidade de uma canção crua, básica e simples, sem passar pelo processo de produção da indústria de entretenimento. Ainda que isso não seja verdadeiro, esse rock, que foi chamado de forma geral de indie rock, que significa rock independente, baseia-se no fenômeno da internet, como espaço para a divulgação de novas bandas e contato direto delas com os fãs, e também no reflorescimento dos clubes noturnos, que desde a segunda metade dos anos 90 voltaram a ser ponto de encontro e de lançamento de novos grupos e artistas. O indie rock é mais um rótulo do que um gênero, uma classificação associada ao fato de que, pela primeira vez na história do rock,
passou a existir a possibilidade dos grupos serem realmente independentes das gravadoras. Com esse pano de fundo, começou a surgir um rock de sonoridade mais crua, que lembra o pré-punk e o Iggy Pop, e os Stooges e do Velvet Underground, no final dos anos 60, mas com algumas influências do pós-punk da década de 80. A primeira banda a despontar nesse novo cenário foi o quinteto The Strokers. Baseados em Nova York, eles lançaram o álbum Is This It? Traz sucessos como The Modern Age e Last Night. O estilo banda de garagem, com apresentações em clubes noturnos, normalmente sem muitos recursos cênicos, apoiado por uma divulgação dos trabalhos pela internet em sites especializados como MySpace, caracterizou essa nova geração. Na trilha dos Strokers vieram Franz Ferdinand, Interpol, Kaiser, Chelfes, The Killers, The Clashons, The Rivers e Arctic Monkeys, bandas que mostraram forte influência do pós-punk de grupos como Joy Division, The Cure, The Smiths e Talking Heads, mas sem abrir mão de experimentações. Revitalizado, o rock retomou sua vocação rebelde, mas também mostrou que pode ser um bom negócio mesmo. Mesmo quando há uma mudança radical na forma do relacionamento entre fãs, artistas e indústria fonográfica. Esse novo rock da primeira década do século XXI buscou algo que é perseguido desde o final dos anos 60 pela canção classificada como underground, alternativa ou indie. Independência criativa acompanhada de sucesso comercial, o que cria um círculo virtuoso e autonomia artística. A possibilidade de divulgar o trabalho e oferecer as músicas na internet não ficou limitada aos novos grupos da cena independente. Bandas consagradas, mas que nasceram do movimento alternativo, como R.E.M. e Radiohead, adotaram os mesmos mecanismos. Enquanto o indie rock voltava a celebrar os temas jovens do gênero, surgiu um novo fenômeno na segunda metade da década de 2000, que iria dar um novo enfoque às angústias e ao sofrimento juvenil. O emocore, um gênero cujas canções propõem expressar sem limites as emoções, notadamente aquelas relacionadas aos medos, incertezas e desejos românticos da adolescência. O emocore não representou uma novidade, já que 2 décadas antes, Stephen Morissette e John Mayer dos Smiths fizeram obras de arte sobre a infelicidade juvenil em canções como Heavens Know I Am Miserable Now e Ask, mas num cenário dominado por canções mais descompromissadas no começo dos anos 2000. Havia espaço para aquelas que fossem ao mesmo tempo emotivas, introspectivas e aceleradas, uma espécie de emocional hardcore. As raízes do encore estavam nos anos 80, em bandas como Heights of Spring, só que nos anos 2000 a internet e as redes de relacionamento dariam aos adolescentes que se sentiam diferentes a oportunidade de estabelecerem um círculo social sem limitações geográficas. Esse processo foi fundamental para o crescimento e a consolidação do emocore como uma nova estética jovem. Nota: pânico moral. De tempos em tempos, o rock é acusado de provocar pânico moral, isso é, ondas de desespero, de rebeldia e às vezes até mesmo de suicídios entre os jovens. O heavy metal tem sido uma das vítimas preferidas desse tipo de acusação. Embora essa relação nunca tenha sido provada, vira e mexe, ela volta a ser aventada. O emocore foi a bola da vez nos anos 2000. Assim como Marilyn Manson e seu heavy metal industrial, em 2006 a imprensa notificou que blogs de jovens autorrotulados como emos traziam alarmantes mensagens suicidas. Em 2007, na Austrália, 2 garotas de 16 anos foram encontradas enforcadas na mesma árvore em um parque nacional. Elas eram fãs declaradas do emocore. Seus blogs ostentavam pensamentos depressivos e ódios ao suicídio. Apesar de canção alguma ter tamanho poder sobre a vida de alguém, a preocupação com essa angústia juvenil apareceu na canção Hold On, do grupo emo Good Charlotte, que pede para os jovens não se desesperarem com suas tristezas e solidão, pois tudo irá melhorar. O emocore atualizou uma visão pessimista do mundo, que não é novidade na canção jovem. Nos primórdios do rock, Elvis Presley cantava no alegre ritmo do rockabilly em Heartbreak Hotel, que estava com seu coração tão solitário que poderia morrer. Nos anos 80, Robert Smith, do The Cure,
cantava em Boys Don't Cry que, mesmo triste pelo amor perdido, escondia as lágrimas em seus olhos, pois garotos não choravam. Já nos tempos do emocore, garotos mostrarem as lágrimas é o máximo. As angústias juvenis geralmente são as mesmas, mas a forma de transformá-las em arte é diferente a cada geração. Enquanto isso, no Brasil, o rock no Brasil reproduziu na maior parte de sua história os movimentos e as tendências do rock britânico e norte-americano. Isso não é de se estranhar, em se tratando de um gênero artístico que se tornou universal. Amparado no gosto e nas aspirações juvenis, e numa poderosa indústria de entretenimento, ou vice-versa, o rock virou um fenômeno que partiu do sul dos Estados Unidos para alcançar e se estabelecer nos países ricos, medianos e pobres, ocidentais e orientais. Seu passado subversivo e sua fórmula artística simples e acessível colaboraram para isso, mas em alguns raros e curtos momentos, como no tropicalismo e no Mangue Beat, o rock brasileiro conseguiu mostrar originalidade e oferecer algumas contribuições para o mundo. O novo milênio para o rock brasileiro começou com um sucesso mais lá fora do que no país, do Cansei de Ser Sex, grupo ligado à cena indie rock. E é dessa cena indie, assim como nos Estados Unidos e no Reino Unido, que surgem as principais novidades do rock nacional nos anos 2000, uma confirmação de que, salvo o tropicalismo e o Mangue Beat, as mortes e ressurreições do rock brasileiro praticamente acompanharam os altos e baixos e as tendências internacionais do gênero. Em poucas palavras. Após atravessarmos 6 décadas de história do rock, numa visão panorâmica sobre as transformações e que, obviamente, está longe de esgotar o assunto, que é muito mais rico do que comporta uma introdução como a que este livro propõe, podemos tentar resumir a essência desse gênero, que se tornou mais popular em todo o planeta, da seguinte forma. O rock é um gênero musical baseado essencialmente na sonoridade da guitarra elétrica, em harmonias e melodias simples e numa batida preponderantemente dançante, com letras que expressam os principais valores e temas associados à juventude, como rebeldia, transgressão, sensualidade, alegrias e sofrimentos dos primeiros amores românticos. O rock surgiu ao longo dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, a partir da fusão de elementos de outros gêneros populares norte-americanos, principalmente o rhythm and blues, o boogie-woogie e a música country. Ele se tornou o tipo de canção mais popular no mundo e as inúmeras variações em sua sonoridade, temas e estilos criadas ao longo das décadas o transformaram em um gênero que tem expandido continuamente suas fronteiras estéticas ao incluir sob seu rótulo vários subgêneros, como o rockabilly, o hardcore, o rock progressivo, o heavy metal, entre outros. O rock influenciou e foi influenciado pelo comportamento jovem e nesse processo estabeleceu modas e atitudes que refletiam seu espírito para além da música, mas sempre associado a ela. O gênero passou por inúmeras metamorfoses que levaram a sofisticações harmônicas, melódicas e poéticas, e rupturas que o atualizaram em relação às condições sociais em que estavam inseridos seus criadores e consumidores. Esse processo levou o rock a tornar-se amplo e diversificado como gênero musical, para dar conta das diferentes expressões do comportamento jovem, à medida que este ficou cada vez mais complexo. Nessa trajetória, o que permanece imutável e central na identidade do rock, tanto nos aspectos musicais quanto nos comportamentais, é que ele está intimamente associado à rebeldia juvenil, à contestação dos valores que predominam a cada época e à busca de liberdade. Principais gêneros do rock: rockabilly, de 1955 a 1962. Primeira manifestação do rock reconhecida como tal, traz uma fusão de boogie-woogie com o bluegrass e o hillbilly boogie. Seu ritmo nervoso e som claro foi consagrado por Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Little Richard, Chuck Berry, Roy Orbison e Everly Brothers. Sugestões para ouvir: Heartbreak Hotel, do Elvis Presley, With Balls of Fire, do Jerry Lee Lewis, Tutti Frutti, do Little Richard, Maybelline, do Chuck Berry e Blue Surf Shorts, do Carl Perkins. Surf Music, 1961 a 1965. Variação do rockabilly que surge na Califórnia,
cujos temas principais eram praia, sol e garotas. Enfatizava a sonoridade das guitarras com efeitos trêmulos que remetem ao som das ondas do mar. A principal banda de surf music da época foi o Beach Boys. Sugestão para ouvir: Surf USA, do Beach Boys, e Let's Go Tripping, do Daily Deltones. Blues rock britânico foi de 1962 a 1969. Influenciados pelos blues norte-americanos, seja do Delta do Mississippi ou o elétrico de Chicago, grupos britânicos da década de 1960, como Beatles, Rolling Stones, The Who, Cream e The Kings, produziram músicas que misturavam em diferentes graus o blues com o rock, criando uma batida rítmica que ia do beat britânico, dos Beatles, ao blues rock, dos Rolling Stones. Para ouvir, Love Me Do, dos Beatles, Satisfaction, dos Rolling Stones, My Generation, do The Who e Sunshine of Your Love, do Cream. Folk Rock, 1965 a 1969, fusão da música popular norte-americana acústica, que carregava uma aura de autenticidade e engajamento com sonoridade elétrica e batida do rock, principalmente a partir do álbum 61 Heavy Z, de 1965, de Bob Dylan. A proposta de canções de protesto tocadas com o som característico da rebeldia juvenil do rock fez do folk rock um dos gêneros preferidos da contracultura hippie. Além de Bob Dylan, outros exponentes do gênero foram The Byrds, Joan Ballads, The Mamas e The Papas, Buffalo Springfield. Para ouvir, Like a Rolling Stones, do Bob Dylan, e Twirl, 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 do The Byrds. Country Rock, 1968 a 1974. O folk rock abriu caminho para a fusão do rock com a música country. A rigor, esse tipo de som já vinha sendo tocado por John Cash e Carl Perkins desde o final dos anos 1950, mas foi com os sucessos feitos por Bob Dylan e The Byrds que o country rock se estabeleceu como um gênero e alcançou seus primeiros grandes sucessos comerciais nos anos 70, com o grupo The Eagles e a cantora Linda Ronstadt. A partir da década de 90, uma nova onda de country rock, só que com sonoridade mais pop, voltou a fazer sucesso com artistas como Garth Brooks e Shania Twain. Para ouvir, Lady Lady Lady, de Bob Dylan, e Hotel California, do The Eagles. Psicodélico, de 1967 a 1969. Rock com sons saturados da guitarra, vocais destacados e melodias influenciadas pela música oriental. Abordava em suas letras principalmente as experiências com drogas alucinógenas. O rock psicodélico foi, junto com o folk rock, o gênero preferido dos hippies. Entre as principais bandas do gênero estavam The Doors, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, Yardbirds e Pink Floyd. O psicodelismo apareceu também em álbuns dos Beatles e dos Rolling Stones na época. Para ouvir, Somebody to Love, Jefferson Airplane, Magical Mystery 2 dos Beatles, Arnold Line, do Pink Floyd e Third Stone from the Sun, de Jimi Hendrix. Progressivo, 1967 a 1977, gênero que levou à sofisticação do rock com a introdução de elementos da música erudita e de várias referências de outras artes, como a literatura e as artes visuais. Além da instrumentação básica do rock, formada por guitarra, baixo e bateria, apareceram sintetizadores e instrumentos de cordas típicos de orquestra, como violinos e oboés. Boa parte das canções do rock progressivo são longas, sem apelo para as danças, e as letras não têm refrão. Os expoentes do gênero foram Pink Floyd, Yes, Genesis, Procol Harum, Jethro Tull e King Crimson. Para ouvir, Close to the Edge, do Yes, e Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Heavy Metal. Desde 1969, o mais duradouro gênero do rock surgiu a partir dos trabalhos iniciados por Led Zeppelin, Dead Purple e Black Sabbath. No início ele apresentou um ritmo mais acelerado que o rock convencional, com uma sonoridade crua e pesada e letras nihilistas, agressivas e diretas. Logo, o virtuosismo dos instrumentistas tornou a música do heavy metal mais sofisticada e grandiosa. O segredo de sua longevidade são as diversas variações que ele ganhou desde os anos 70, como o soft metal comercial de Van Halen e Bon Jovi, o thrash metal de Metallica e Anthrax, o metal industrial de Marilyn Manson e o funk metal de Red Hot Chili Peppers e Suicidal Tendencies, entre outros. Para ouvir, Paranoid do Black Sabbath, Whole Lot Of de Led Zeppelin e Enter Sandman, Glam Rock, 1970 a 1974. O gênero surgiu no Reino Unido como uma reação ao despojamento hippie e à seriedade do rock progressivo. Uma rebelião contra a rebelião, como analisou o crítico Robert Palmer.
Também chamado de glitter rock, caracterizou-se por associar o rock a performances teatrais e trajes escandalosos, destacando a androgenia e temas futuristas e espaciais. Gary Glitter e David Bowie foram os pioneiros do gênero. Outros destaques foram T-Rex, Roxy Music, Kiss e New York Dolls. Para ouvir, Ziggy Star, do David Bowie, I Love You, Love Me Love, do Gary Glitter, e Getting On, do Terrace. Punk Rock, 1975 a 1980. Gênero influenciado pelo rock de garagem e underground do Iggy Pop e Stone, MC5, Velvet Underground e New York Dolls. O punk nasceu em Nova York. Com o som cru, rápido, básico, direto e agressivo dos Ramones e Television, e mais elaborado do The Patti Smith Group. Representou uma ruptura com o rock sofisticado, caro e pretensioso encarnado pelos dinossauros do heavy metal e do rock progressivo. O gênero transformou-se em um movimento de rebelião do jovem urbano, principalmente contra a utopia pacífica e pastoral do movimento hippie, e canal de expressão política de jovens desempregados e sem perspectivas. O punk ganhou o mundo com a proposta anarquista, raivosa e literária dos grupos britânicos Sex Pistols, de 1977, e também se destacaram Buzzcocks, Generation X e The Clash. Para ouvir, Anarchy in the UK, do Sex Pistols, e London Calling, do The Clash. New Wave, 1977 a 1988, gênero que surgiu a partir dos mesmos princípios do punk, como o Faça Você Mesmo, mas com uma proposta musical mais melódica e dançante e letras mais sofisticadas, divertidas e despreocupadas, o que o tornou mais viável comercialmente. O som e o visual da New Wave deram o tom da primeira metade dos anos 80 e entre os principais artistas do gênero estavam Talking Heads, B-52s, Devo, Blondie, Elvis Costello e The Police. Para ouvir, Psycho Killer, do Talking Heads, Legal Tender, do B-52s e That's Good, de Devo. Rock gótico, desde 1979. Um dos primeiros filhotes do punk, o rock gótico ou dark, produz canções introspectivas com uma visão sombria da sociedade e geralmente trágica dos relacionamentos amorosos. O gênero surgiu no Reino Unido com as canções de Siouxsie the Bands e Bauhaus, que misturavam efeitos eletrônicos, uma repetitiva, onipresente bateria e vocais dramáticos para cantar sua visão pessimista do mundo. Durante os anos 80, despontaram grupos como The Cure, The Jews e Marie Chen, The Mission e Sister of Mercy. O rock gótico tornou-se um gênero de vida longa, influenciando bandas de diferentes perfis, como Type O Negative e Nine Inch Nails. Ele também gerou um movimento jovem que tem atravessado décadas, apesar do auge ter sido nos anos 80. Para ouvir Love Song, de The Cure, Christian, de Siouxsie the Bands e Temple of Love, de Sister of Mercy. Grunge, 1989 a 1994. Gênero musical que surgiu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Foi uma reação contra o pop rock dos anos 80. A sonoridade grunge misturou elementos do heavy metal com o punk e as letras das canções enfatizaram o pessimismo e a ansiedade dos jovens e a crítica ao capitalismo. O grunge surgiu em torno do selo de música alternativa Sub Pop de Seattle, mas logo se tornou um dos estilos mais bem-sucedidos comercialmente nos anos 90. Em 1994, o suicídio de Kurt Cobain, líder do Nirvana, o mais importante artista da geração grunge, praticamente marcou o fim do movimento. Os exponentes do gênero além do Nirvana foram Pearl Jam, Alice in the Chains, Soundgarden, Mudhoney e Stomp Temp Pilots. Para ouvir, Smell Like Teen Spirits, do Nirvana, e Man in the Box, do Alice in Chains. Britpop, 1993 a 1998. Mais que um gênero musical, foi um movimento que se opôs à estética do grunge. O Britpop desenvolveu uma sonoridade suave e melódica, fortemente influenciada pelos Beatles e David Bowie, e por grupos do pós-punk, como The Smiths. Seus artistas tinham assumido o desejo de sucesso comercial. Os exponentes do gênero foram Oasis, Blur, Sweater e Pulp Elástica. Para ouvir, Stand By Me, do Oasis, e Sun Young, do Sweet. Emocore, desde meados dos anos 80. O emocore propõe expressar sem limites, tanto nas canções como nas atitudes, todas as emoções do artista, notadamente aquelas relacionadas a medos, angústias e desejos românticos da adolescência. Apesar de ter suas raízes na década de 80, o gênero tornou-se um sucesso comercial a partir do início dos anos 2000,
graças às bandas como My Chemical Romance, Flower Boys, Simple Plan e Good Charlotte. Para ouvir? Perfect, do Simple Plan, I Write Scenes Not Tragedy, do Panic! At the Disco e Sing, da banda My Chemical Romance. Esse foi o conteúdo das 86 páginas do livro O que é Rock, escrito por Silvia Naz. Eu, Mari Chaves, espero que você tenha gostado dessa leitura e, se gostou, peço novamente que você compartilhe esse audiolivro para que mais pessoas possam conhecer essa fascinante história. Um abraço e até mais!